Olá, tudo bem? Chegamos a mais uma quinta-feira, mais uma semana se findando e mais uma live aqui na Challenge Intercâmbio. E hoje a gente vai falar com uma escola de inglês chamada Sprott Shaw. A gente chama ela de só com as siglas, que é SSLC. E essa é uma instituição de idiomas que pertence a um grupo muito grande de educação internacional e você tem várias oportunidades. Hoje a gente vai nos ater aos cursos de idioma e também vamos comentar sobre o Summer Camp, que vai acontecer em Vancouver ano que vem. E a gente fez um post essa semana ou 2 semanas atrás, falando sobre isso. É sensacional. Vamos convidar a Juliana, que vai explicar pra gente aqui um pouquinho como é que funciona. Vou pedir pra Ju, pra Isa, então, entrar aqui conosco para a gente começar a conversar sobre essa escola e os cursos de idioma. Porque, gente, as fronteiras já estão abertas. Vocês já podem, a gente já tem anúncio que a Air Canada vai voltar com tudo agora em dezembro. E então, fronteiras abertas, avião funcionando, vacinas disponíveis, não tem mais por que esperar. Vamos planejar esses estudos de inglês aqui no Canadá. E Juliana, Ju, Oi, seja bem-vinda às obrigada. lives da Challenge. Obrigada por se dispor e vir aqui participar conosco. Imagina, eu que agradeço. Prazer. Eu conheço a Ju já de longa data, nem sei desde quando a gente se conhece. 2017. Desde 2017, então, e a gente já tomou alguns cafés, já fizemos algumas coisas em Toronto, É. então é uma pessoa sensacional, gente, tanto de trabalhar, mas como pessoa também. E é muito bom ter você aqui, Ju. Obrigada, Marcela. Janeiro eu devo estar indo aí. Aí a gente toma outro café. Oba, venha, venha, tô te esperando. Janeiro é meio chuvoso, então traga seu guarda-chuva. Tudo bem, E eu saio da neve, vou pra chuva, não tem problema não. então ótimo. Traz a sua botinha, sua capa de chuva e o guarda-chuva. Não é muito frio, então não precisa trazer uma jaqueta -30 aí de Toronto. Tá Só bom, um casaquinho até um zero já é suficiente aqui em Vancouver. tá bom. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre curso de idiomas e sobre o Uhum. Summer Camp. Eu não sei o que que você prefere, começar com os cursos de idiomas da escola e depois a gente finaliza falando do Summer Camp? Pode ser o que vocês acharem melhor. Então, ok. Porque assim, né, gente, quando vocês vão fazer intercâmbio, o intercâmbio é muito. A pessoa fala, vou fazer intercâmbio, mas o intercâmbio tem mais de 60 tipos, né? E cada vez que você escolhe fazer um intercâmbio de idiomas, isso não significa que uma escola, por exemplo, como a SSLC, vai ter uns 10 tipos de curso também. Então, é muito amplo esse conceito de fazer intercâmbio. Sem contar que tem além dos destinos que a mesma escola oferece, os tipos de intercâmbio, os tipos de curso, é muita informação. Por isso que é legal ter uma equipe por trás dessa decisão, tanto uma consultora educacional quanto o apoio da escola, que nos treina, que está sempre à disposição ali para a gente tirar as dúvidas, seja por WhatsApp ou por e-mail, para vocês fazerem a escolha certa. Então, se você puder falar um pouco primeiro do grupo, da escola, da localização, para depois a gente falar dos programas que você oferece, seria bem interessante. Claro, então vamos lá. Então, a SSLC, que é Sprott Shaw Language College, tá? Nós temos 3 campos. Um campus na cidade de Toronto, que é onde eu fico. A gente tem na cidade de Vancouver, né, que é onde a Marcela fica. E na cidade de Vitória, que é ali também na British Columbia. Uma cidade um pouco menor, mas dizem que é linda, né? Eu não conheço. É lindo. Quando você vier em janeiro, a gente pode ir lá, então. Então a gente tem esses 3 campos, tá? Então quem gosta aí um pouquinho mais de frio pode vir para cá. Quem já curte mais natureza pode ir para Vancouver. Então a gente tem essas opções. Além da Language School, né, que é onde eu trabalho, a Sprout Show ela faz parte do grupo CIBT, tá? Então é um grupo grande, é um grupo que tem a Language School, tem o Sprout Show College, que é um college privado, que aí você vai ter curso de business, de marketing,
de nurse, que é de enfermagem, tem vários cursos, né? Vários programas nesse college. Uhum. Tem o VIC, que é o Vancouver Career, que é mais voltado para customer services, então atendimento ao cliente, hospitality, né, que também faz parte dessa área de atuação de atendimento. E tem o GSE, que é uma residência estudantil que fica em Vancouver. Então, somos todos parte do mesmo grupo. Sim, e quando eu fui visitar a Alessandra, que não está aqui hoje, ela foi visitar a Sprott Shaw Language em Toronto, que fica super bem localizado, gente, fica pertíssimo do metrô, Sim, numa região bem, que tem um shopping do lado, tem tudo, é. tudo. É excelente, restaurantes, farmácias, tem tudo que você precisa. A Ali foi visitar, acredito que ou no Instagram dela ou aqui no nosso tem a visita. E eu fui visitar todo esse grupo que a Ju falou aqui em Vancouver, e as escolas também super bem localizadas, e elas são, tipo, uma passos da outra, né? Algumas É. quadras de distância, então você pode usar ali todos as premises, as instalações, né? E Isso. também tem a parceria com a University, que também você também consegue fazer isso. Então, num só grupo, você consegue iniciar teu curso de idiomas, independente se for general ou acadêmico, a gente já vai falar sobre isso, migrar para um college privado, se você quer não tem ainda a maturidade de decidir se eu quero ficar no Canadá para sempre ou não. Então, você pode fazer um college privado, melhorar alguma uma habilidade sua, ingressar no mercado aqui em Vancouver. E aí, se você vê que não deu certo, você realmente quer ficar, não rolou nenhum processo migratório, depois você pode ir para uma universidade parceira, um college parceiro, e você vai ter acesso ao PGWP. Então, com uma só escola, a gente consegue construir todo o seu plano de estudo aqui no Canadá, desde o do desenvolvimento do idioma até a sua imigração. Isso que eu acho muito legal. E até a acomodação também, né? De acomodação também. É isso mesmo, Marcela. Às vezes a gente tem algumas pessoas que querem vir para o Canadá só para estudar inglês, tem outras que já querem fazer um programa que vai aprimorar mais, né? Quando voltar para o Brasil, para voltar para o mercado de trabalho. Então, um curso de business, de marketing, de RH, né? Que ela consiga desenvolver essa parte do inglês. Mas tem muita gente que vem para cá e se apaixona pelo Canadá, né? Vê que aqui é muito bom, né? Não tenho o que falar. Então tem muita gente que acaba de ficar. E aí, para essas pessoas, né, fazendo um desses programas do college privado, o aluno consegue transferir créditos para a City University, que é uma universidade de Seattle, mas que tem campus em Vancouver. E aí, transferindo esses créditos, fazendo mais 2 anos de um programa na City University, depois consegue o PGWP, que aí você tem mais chances de imigrar. Mas isso Sim. daí eu deixo com vocês, que vocês sabem bem, melhor do que eu. Eu queria até falar que a gente tem nossos parceiros de imigração. Claro que a gente entende, primeiro porque a gente vivencia isso nas nossas vidas particulares, mas a gente trabalha com vários clientes, então essa parte de imigração, quem cuida são os nossos parceiros. Esse mês passado, eu fiz um webinário com um dos nossos parceiros, que é o Terry Ferreira, que é o TFO Talks, a gente falou sobre Ontário. Esse mês a gente vai falar sobre New Brunswick, mas eu não sei se é em dezembro ou se é em janeiro, a gente vai falar sobre BC. Tá. Então fiquem ligados aí nos anúncios, porque daí a gente fala especificamente sobre os programas de estudo e imigração e sobre o mercado de trabalho na província. Ontário a gente já fez, que é onde a Ju tem a escola de Toronto. Então, se você quer saber você precisa entrar em contato lá com o escritório do Terry e pedir para eles mandarem a gravação do webinário para você, para ver se faz sentido Ontário, né? Porque o bom da gente ter essa capilaridade de escolas no país todo é que cada pessoa tem um perfil e tem um objetivo e vai ter uma cidade que vai se encaixar melhor para aquele perfil. Não tem como a gente falar, não, todo mundo vai fazer inglês na SSLC de Toronto. Não funciona assim, gente. Então, por isso que é legal entrar em contato com as consultoras para a gente conseguir fazer essa avaliação do seu perfil para o melhor destino.
E, Com certeza. independente do que você for fazer, o inglês é a Fundamental. base É, de tudo. é. É a Não, com base. certeza. Bacana vocês estarem promovendo esses webinars, porque às vezes até quem está vindo imigrar fica muito com o processo federal na cabeça e esquece dos processos provinciais. Então, se a pessoa quer migrar para Ontário, às vezes tem um programa que se encaixa naquele perfil ou se encaixa no de BC. Então, bacana. E o Terry sabe muito, né? Ele Sim. sabe tudo. Então, o pessoal realmente participa dos webinars que vale a pena. Sim, com certeza. Mas, Ju, então, se a pessoa precisa desenvolver o inglês, quais são as opções na escola? Como é que funciona a metodologia, os professores, o material didático? Como é que você avalia o nível dessa pessoa para ela começar as aulas? Conta um pouquinho para eles sobre os cursos de idiomas aí da escola. Isso, então. Quando o aluno vem estudar, e antes dele vir estudar, ele faz uma prova de nivelamento. A gente precisa saber as habilidades, como é que ele está, né, nas habilidades de inglês. E quando a gente fala habilidades, a gente fala do listening, né, que é o escutar, o speaking, o writing, o escrever e o ler em inglês. Então, são as 4 habilidades que a gente precisa saber. Quando o aluno está num nível de inglês muito básico ainda, de básico para intermediário, a gente recomenda ele fazer um inglês geral, que é o General English, tá? Na SSLC, a gente tem 3 cargas horárias. O aluno pode fazer aula só na parte da manhã, ou ele pode também adicionar horas na parte da tarde, que aí seria uma carga horária que a gente chama de full time, né? Que é uma carga horária completa. Então, para quem quer intensificar o inglês, melhor, né, pegar a carga horária completa. Outras pessoas, às vezes, querem vir, querem passear também, então acaba estudando só na parte da manhã e passeando na parte da tarde. Então, tudo vai depender do que você deseja. E aí, quando o aluno ele tem um nível mais de intermediário para avançado, a gente tem outros programas também para oferecer. Então, a gente tem o Business English, né, que é o programa de inglês para negócios. Para quem está no mercado de trabalho, é excelente, tá? É um programa que ele é todo de business, e ele não é inglês geral mais business, não, ele é todo de business, uma carga horária completa, tá? Que seria o full time, então de manhã e à tarde. Um outro programa que é muito legal, que é um programa exclusivo nosso, que é o Power Speaking em Modern Media, que é um programa focado em speaking, em conversação, em falar em público, em fazer apresentações. Então, é um programa que é um currículo nosso, tá? Desenvolvido pela Sprott Shaw, por isso que é exclusivo nosso. E é um programa que o tempo inteiro o aluno ele é estimulado por meio de mídias, de jornalismo, de comunicação, para ele poder desenvolver isso e fazer apresentações toda semana com feedback constante do professor. Então, para quem quer, até para quem está trabalhando, acho que né, gosta muito desse programa porque precisa falar. Então, para quem quer desenvolver isso, o Power Speaking é ideal, é um programa excelente. Sim. Além disso, a gente tem, se qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, pode interromper. Não, não, eu só ia comentar que a gente acabou de terminar uma feira internacional. A gente fez segunda, terça e quarta. A gente conversou com cerca do que, meninas? Umas 35 Umas escolas 30. ao redor do mundo. E o tempo todo é power speaking, né? O poder da comunicação, a gente falando, é tudo online. E hoje, com esse mundo de trabalho sem fronteiras, que você está no Brasil conversando com escola, não escola, desculpa, com empresas né, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, o inglês é essa habilidade de comunicação é extremamente importante. No nosso caso aqui, porque o nosso ramo é educação internacional, a gente vai conversar com escolas ao redor do mundo. Mas se você aí no Brasil, a Isa, né, teve um caso hoje que uma agência de marketing no Brasil está precisando se comunicar com outros países, até para conseguir clientes em outros países, ou mesmo porque muitas vezes tudo que acontece de novidade acontece em inglês, novidade do Facebook, do Instagram, do Google, e daí se vem um jornalismo do Brasil e traduz aquilo para você, e vai traduzir também, às vezes, com a visão dela, daquela notícia. Então, quando você tem o domínio do inglês, você pode buscar as informações que são pertinentes para o seu trabalho na fonte.
né? Então, e isso eu acho muito interessante de você aprender a se comunicar bem, porque não é só, ai, quero fazer um intercâmbio para passear, né? O inglês é base de muitos negócios que a gente faz hoje. E às vezes a gente nem sabe tantas oportunidades que a gente perde por a gente não falar o idioma bem e perde assim, eu até falo, mas se você não tem essa habilidade de comunicação, de saber Expressar, né? às vezes você perde oportunidade porque você fica Travada. quieto, travado, né? Porque você não se sente confiante. E ali, nesse teu silêncio, nessa falta de você abrir a sua boca e falar o que está na sua cabeça, você pode perder negócios, amizades que poderiam ser aprofundadas. Então, isso é o legal, é a gente pensar não só no inglês, mas também que esses cursos, eles ajudam você na sua habilidade de falar em público. Isso, E exatamente. é interessante esse curso, né? Porque aqui na região mesmo, eu tô aqui no Mato Grosso, a gente tem muita multinacional que a maioria das entrevistas já são em inglês. Então, se a pessoa, por mais que ela não tenha o nível, pode até ter o nível, né? Mas ela, se ela não saber se comunicar, até durante a entrevista, ela não vai conseguir sair bem. Aí ela acaba perdendo uma oportunidade numa multinacional que ela pode crescer, Uhum. porque ela não tem essa habilidade de se comunicar, de se expressar num outro idioma. É isso aí, é isso mesmo. É engraçado que aconteceu, foi semana passada, um dos alunos desse programa, né, aqui de Toronto, ele foi treinar comigo se eu conseguia entender o que ele estava falando. Aí ele perguntou assim para mim, Were you in the war? Que é se eu estive numa guerra. Aí a primeira vez que ele falou, eu não entendi, pedi para ele repetir. Aí ele falou de novo, eu falei assim, were you in the war? Tá, entendi, é isso, professor, é isso. Então, o professor fica estimulando os alunos a treinarem, né, a pronúncia para poder sair corretamente a outra pessoa entender bem. Então, é um programa muito bacana, assim, para quem realmente quer se expressar melhor em inglês, às vezes tem o fundamento da gramática, mas tem aquela trava, né, de falar. Então, é um programa que ajuda muito. Sim. Uhum. Além disso, a gente tem os programas de IELTS, né? O preparatório para a prova do IELTS. Tem o programa de Pathway, para quem quer entrar num college, numa universidade no Canadá, né? A gente também tem esses programas. E tem dois programas que também são diferenciais nossos, que são bem específicos. Um é do Cabin Crew, que é um programa específico para quem trabalha no mercado de aviação, que é aeromoça, comissário de bordo, piloto, que quer aprender o inglês voltado para esse negócio, tá? Para esse mercado de trabalho. É um programa que acontece aqui em Toronto. E a gente tem o Medical English, que é um programa voltado para trabalhadores da área médica, né? Enfermeiros, médicos, enfim. Qualquer trabalhador da área médica, então também vai aprender o inglês voltado para esse mercado de trabalho. Que esse programa acontece em Vancouver. Em Vancouver, esses dois? O Cabin Não, Crew e o Medical. não, o Cabin Crew é em Toronto e o Medical é em Vancouver. Só que como a gente está agora com muitos programas acontecendo online, né, por conta da pandemia, então a pessoa de qualquer lugar consegue fazer. Só tem que ver direitinho as datas, que não é um programa que fica aberto o ano todo. Tem datas específicas. E aí, qualquer coisa, a pessoa interessada entra em contato com vocês, que aí a gente vê as datas certas. Fala, Legal. Isa. Não, eu ia falar, eu ia perguntar essa questão, né? Se os cursos acontecem em todos os campos, mas a Ju já respondeu. E é importante, né, a gente salientar que quando a pessoa vai buscar um curso muito específico, né, de idioma, que não é o inglês geral, não é o inglês business, a pessoa tem que se programar, né, gente? Porque tem data de início certinha, tem turma limitada, né? Então, se você quer o inglês para o seu dia a dia, você vai conseguir começar basicamente o ano inteiro. Mas se você quer uma dessas opções, tem que se programar. A gente tem que ver a data de início, fazer teste de idioma, porque você também tem que ter um nível, né? Já um certo nível para fazer. Você não vai ser um básico e vai ser colocado numa turma, né, De de Medical. business, né, ou de medical English, se você não consegue se comunicar, Isso né? mesmo. Então, o planejamento, né, é muito importante. E eu ia perguntar, Ju, para você, esses cursos específicos, eles têm duração também específicas ou a pessoa pode fazer o quanto que ela quiser? Não, elas têm duração específica sim, tá? Tem de 4 e 8 semanas, então vai depender. Se a pessoa quiser fazer o programa completo, são 8 semanas.
mas tem a opção também de 4 semanas, porque aí tem, para cada semana tem um assunto específico. Então, a pessoa consegue diminuir a quantidade de semanas, mas o programa completo são 8. Assim como o Power Speaking também, isso é um programa de 8 semanas. E aí, o que eu queria complementar é que o Medical English, né, o inglês para médicos, para a área médica, e o inglês para a área de aviação, são os únicos programas que só tem em um campus, né, que é Toronto e Vancouver. Todos os outros programas têm nos 3 campos, tá? Toronto, Vancouver e Vitória. Certo. Tem uma coisa que eu quero só falar aqui para quem está assistindo e quem vai ver depois, é explicar exatamente o que é o Pathway e o IELTS. E depois, Ju, se você puder falar sobre como é que está o online. Então, porque eu já vou te falar uma estratégia que a gente faz muito com os clientes aqui. O IELTS, quando você vai fazer, você já está bem certo que você quer tentar a imigração ainda do Brasil, por exemplo, se você está no Brasil, né, assistindo a gente, ou se você já está aqui no Canadá e já está no ponto de comprovar para a imigração canadense que você tem o inglês necessário, a prova do IELTS ou CELP é interessante. Mas você está no Brasil, você quer fazer essa análise antes, você faz um preparatório de IELTS. É a mesma coisa. Ali você já venceu o teu inglês, o básico, o intermediário, já está ali em inglês avançado, mais ou menos, ou intermediário avançado. Por que que você vai fazer esse programa? Para você se preparar para a prova. Porque prova de IELTS é muito estratégia, é muito inteligência emocional, é você controlar o tempo, é você saber exatamente o que você está fazendo. Porque às vezes você nem vai mostrar tanto inglês, só que se você não tem as manhas, passa o tempo, você marca errado e você perde todo ponto. Então, quem quer fazer o IELTS para a imigração canadense, ou mesmo tem alguma coisa de imigração em outros países, Austrália, Inglaterra, você vai precisar desse IELTS. E se você quer fazer o IELTS do Brasil também, para a questão acadêmica, hoje a gente indica muito se você quer usar aquele tipo de visto que é o Student Stream. Student Direct Stream, né? Porque se você tiver o IELTS e você pagar 1 ano de curso, o teu visto sai com maior velocidade do que você ir pela aplicação de Study Permit normal. Normal, né? Então você precisa ter o IELTS mesmo do Brasil. Então vale a pena você fazer o preparatório de IELTS, que a Ju vai falar se a gente consegue fazer esse preparatório de IELTS online, porque daí você não precisa nem se deslocar até o Canadá, você pode fazer sentadinho da sua casa, bonitinho ali com o professor, e você faz o teste do IELTS no Brasil. E no caso, se você não for seguir por essa linha do SDS, de aplicar o visto mais rápido, não está fazendo o processo de imigração agora, você pode fazer o Pathway, se você está interessado em college. O que é o Pathway? A palavra diz que é um caminho para alguma coisa. Então, você faz um curso de inglês com foco acadêmico. Você também precisa ter vencido o inglês básico, intermediário e tal, porque ali você está ensinando você a se comportar num universo acadêmico aqui no Canadá. E daí você vai ter um conteúdo que você vai ter que ver num X tempo também. Mas o que acontece? Quando você terminar esse teu curso, esse certificado é aceito pelas escolas canadenses, os colleges canadenses dos quais a escola tem parceria. E são muitos. Então, nós, como estrategistas aqui do Seu Plano Canadá, o que a gente vai fazer? A gente vai ver seu nível, vai ver se é melhor você fazer IELTS ou você fazer Pathway, se você precisa do inglês. Se for pelo Pathway, a gente já vai te matricular no inglês, pegar a comprovação e te matricular no college. Isso já ajuda a gente a garantir vaga. Vocês sabem que college aqui tem 600, vamos dizer, 150 cursos, dos quais 50 são para estudante internacional. Tem 600 vagas, dos quais 200 são para estudante internacional. Então, quando a gente consegue garantir uma vaga, é bom para vocês, né? Porque a gente consegue daí, até você iniciar o seu programa lá em janeiro de 2023 e ir desenvolvendo o restante do planejamento da sua estratégia, que pode ser evolução do inglês, aplicação de visto, logística de mudança, parte financeira, que você às vezes precisa desenrolar algumas coisas aí, juntar grana, vender alguma coisa. Então, o Pathway é muito estratégico, gente. Vale muito a pena. Agora, Ju, conta pra gente.
Pessoal que está no Brasil, está pensando em estratégia, está pensando em começar inglês online, por vários motivos. Seja essa estratégia de college, mas também pode ser estratégia de, quero fazer uma imersão, só que eu quero chegar um pouquinho mais avançado para eu me sentir um pouquinho mais confiante, sair falando desde do oficial de imigração ali até evitar McDonald's, porque a única coisa que eu vou pedir é combo, 1, 2, 3 e 4, você consegue ir no restaurante, pedir comer um pouco melhor, né? Porque você já praticou inglês. Como é que funciona se a pessoa quer começar o inglês na sua escola, com professores locais, colegas do mundo todo, ainda do Brasil, de forma online? Isso, então, a gente tem sim, tá? Os programas online. Agora com a pandemia, né, a gente começou com esses programas online e tende a continuar. Então, para quem quer fazer inglês geral, a gente tem, e a gente tem, inclusive, com cargas horárias menores. Então, se o aluno quer estudar só 1 hora por dia, ou 2 horas por dia, ou 3, ou 4, ou 5, então tem essas opções, tá? E é importante reforçar, assim, que a dinâmica é muito diferente de um inglês no Brasil. Então, assim, além do aluno ter o contato com outros alunos de todo lugar do mundo, né? Tem o professor que é nativo, que é daqui, que só vai falar inglês com você. Então, a dinâmica, né, é muito diferente. Então, vale muito a pena quem está no Brasil, para quem quer reforçar o inglês, né, fazer um dos programas online. Com relação ao IELTS, a gente também tem o programa online. O IELTS a gente tem até 2 cargas horárias. Para quem não consegue fazer a carga horária completa, que seria de 5 horas por dia, dá para fazer um part-time, que seriam 3 horas por dia. Então, às vezes, a pessoa, né, tem que trabalhar, né? A maioria das pessoas no Brasil ainda estão no planejamento, então ainda estão trabalhando e não consegue, às vezes, se dedicar muitas horas para poder estudar inglês, né? Então, o IELTS a gente também tem essa opção de fazer part-time, que seriam 3 horas por dia, tá? E o PEFOI a gente também tem o programa online para quem está do Brasil, também consegue fazer, tá? O programa completo, ele dura 12 semanas, então consegue fazer do Brasil. E aí, como a gente tem o campus aqui de Toronto, né, que aí fica em Ontário, e os 2 campos que ficam em British Columbia, a gente tem as cargas horárias de acordo com a... Confuso. Confuso. Horário, obrigada. Horário, né? Agora vai acabar o horário de verão, a gente vai ficar aqui em Toronto com 2 horas de diferença, né, para o Brasil. Em BC vão ficar quantas horas, Marcela? 5, né? 5 horas, é bastante, né? É 5 horas bastante. de diferença, Então, assim, o programa que começa na parte da manhã em British Columbia já vai estar começando na parte da tarde do Brasil. Então, para quem trabalha, às vezes, né, não consegue fazer o curso completo desde de manhã, pegando o horário aqui de Toronto, então pode pegar o horário de British Columbia, que aí já começa na parte da tarde, no final da tarde, e engrena com a noite. Então, a gente tem essas opções. Legal. Isso é muito legal, gente, porque te dá uma flexibilidade de você começar o seu plano Canadá a segunda, né? Trabalhando no inglês. Vai ser mais barato, por enquanto, porque você ainda está no Brasil, não vai estar pagando aluguel em dólar, comida em dólar, ônibus, metrô em dólar, você vai estar ainda na sua vida. E você vai, como eu disse, o inglês é a base de tudo. Ter o inglês não é só o suficiente para você começar a estudar, mas é para você encontrar um emprego melhor, para você ter mais pontuação e mais possibilidades de imigração, se esse for o seu caso. Então, eu acho essa modalidade híbrida sensacional, porque, como você disse, o jeito da aula é diferente de você fazer uma aula no Brasil. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer aula no Canadá, independente no Canadá, nos Estados Unidos, independente de se é online ou não, são os seus colegas de classe, né? Então, aqui no caso, se a gente estivesse fazendo uma aula, seriam 4 brasileiros, deu uma dúvida, eu olho ali pro lado, Kátia, como é que faz trem aqui? Agora, se é aqui, a pessoa do meu lado é um chinês, é um turco, é um indiano, é um russo. Não vai entender trem, não. Ou eu aprendo russo ali na hora,
Isso eu tô falando das escolas que eu estudei. Nas escolas que eu estudei tinha gente de todas as nacionalidades, muitos franceses, pessoal da Ucrânia, uma vez tinha também. Então, não tem o que fazer, né? Você vai ter que desenrolar o inglês, mesmo quebrado, ele com o inglês quebrado, e vocês dois têm que se fazer entender. Isso eu acho muito legal. Então, mesmo sendo online, você parece, não vou aprender tanto, mas não é online. Tem também a possibilidade de online on demand, você abre ali e a hora que você quiser você estuda. Mas tendo o professor, que nem a gente está aqui, e os colegas de classe, e se Ao ajudam vivo, né? ao vivo, agora reúne aí com a Isadora e desenvolva uma apresentação para fazer para mim aqui em 5 minutos. É muito mais pegado. E daí você usa a sua imersão para lapidar o que está faltando, né? Então, a tua imersão, quando você chegar aqui no Canadá, aí vai ter uma outra vivência que é você entrar ali sem a proteção, vamos dizer assim, do professor, né? Que se você falar errado, ele está ali para te corrigir. É você ir para o mercado, para a farmácia, para o restaurante, falar com o motorista do ônibus, aí você consegue colocar em prática, de fato, tudo que você vem aprendendo. Então, eu acho muito interessante esse mix. Você iniciar online, já preparando, nem que seja um intercâmbio de curta duração, né? Por exemplo, o pessoal da área de saúde quer fazer o Medical English. Então, começa online, vai crescendo. Quando vem para imersão, faz essas 8 semanas, 2 meses ou 4 semanas, focadinho só em vocabulário da área de saúde e aqui dentro do país. Eu acho a combinação perfeita, até porque, e depois também, se você quiser voltar e continuar, porque assim, gente, parece que é conversa de vendedor. Mas eu tenho 5 anos de Canadá e eu ainda estudo inglês. Aham. E Com então, certeza. assim, Não dá para parar. Eu já assisti aulas online também, é muito interessante porque consegue quebrar, porque todo mundo fica com receio, gente, como que eu vou conversar com alguém? Então, você também vai ter as atividades com o professor e ele vai te colocar nas salas virtuais com estudantes de outras nacionalidades. é, E você vai ter que se virar também, porque é em inglês, mas você vai ter aquela experiência de conhecer alguém de outra nacionalidade. Já vai começar a sua amizade ali. Então, você começando aqui, online, no Brasil, e depois você indo para lá, você já teve essa primeira experiência do que é estudar com um professor que é nativo do idioma, de ter contato com esses outros estudantes. Então, você meio que já se sente um pouco mais à vontade, né? Não vai com tanto medo também. e que nem. Essa troca que é muito legal, não só com os alunos de outras nacionalidades, com o professor, é uma troca muito diferente, né? Essa experiência do intercâmbio. Sim. Eu ia E perguntar. fala, Isa. Não, Eu fala, ia Isa. perguntar para a Ju, qual que é a mínima? A gente já sabe, né, que você falou que pode ter qualquer nível de idioma para o inglês geral, mas qual que é a idade, né, mínima, né? E a gente vai falar um pouco mais depois das opções para os jovens, né? Mas para o inglês, qual que é o mínimo de idade que vocês recomendam ou que vocês exigem? Tá. Aqui no campus de Toronto, a gente aceita no mínimo 16 anos, tá? Então, de 16 anos para cima, a gente consegue acomodar aqui em Toronto. Em Vitória também, a partir dos 16 anos. Em Vancouver, a gente consegue aceitar alunos mais adolescentes, tá? A partir dos 13 anos. E, além disso, a gente tem um programa que é um programa de família, desculpa, que a gente consegue acomodar até crianças. Só que por conta da pandemia, a gente tinha esse programa rodando quase que ao longo do ano inteiro. Mas por conta da pandemia, parou um pouquinho. E a gente vai voltar no verão do ano que vem. Então, junho, julho e agosto, a gente vai voltar a oferecer, que é o programa que a gente chama Programa de Família, tá? Que a gente consegue acomodar tanto os pais quanto as crianças. É claro que não todo mundo junto. Então, assim, os pais, né, vão estudar com alunos adultos do mesmo nível de inglês que eles têm, e as crianças vão estudar com as crianças no mesmo nível de inglês, né? Óbvio que a metodologia é completamente diferente. Então, a gente tem esse programa também, e aí, para quem tem família, os pais querem vir, né, com os filhos pequenos ou adolescentes, pré-adolescentes, que queiram estudar inglês, a gente tem essa opção em Vancouver. Tá.
Legal. Então, acho que a gente já cobriu todas as opções de cursos de idiomas, tem esses cursos especiais. E agora, se você puder falar um pouquinho sobre o Summer Camp, que é uma das coisas que é super legal, né, no intercâmbio. Aliás, o intercâmbio é famoso por ser high school e summer camp e winter camp, né? E tem mais outras 50 modalidades. Mas por que é tão legal fazer um summer camp, né? Imagine você juntar adolescentes e vir aqui para uma das instalações mais bonitas do Canadá, em poucos dias fazer o que a gente não consegue aqui em quem mora, né? Visitar em um ano, você consegue visitar todos os pontos turísticos e maravilhosos em 2 semanas, sem contar o aprendizado do inglês e a convivência com pessoas do mundo todo. É sensacional. Eu já passei da idade de Summer Camp, infelizmente, né? Mas eu Todas Dá nós. pra ser líder, Marcela. Dá pra ser líder. posso ser líder, né? Daí Pode ser líder. eu vou me colocar uma roupa lá para me disfarçar um pouco mais. E Mas sério, se eu fosse adolescente e visse uma oportunidade como essa que vocês estão montando aqui em Vancouver, eu ia perturbar meus pais até não querer mais. Claro que eu sei que muitas vezes as pessoas não têm condição, mas quem tem, eu ia perturbar muito, porque é muito legal, gente. Fala aí, Ju, tudo que tá. A gente fez um post, então vocês podem ver ali, mas como é que está sendo planejado? Claro que fica tranquila que você não vai saber todos os detalhes, porque isso vai acontecer em julho, e vocês estão ainda Isso. melhorando e organizando muitas coisas, mas assim, uma visão geral, as localizações que já estão fechadas e tal. Isso, vamos lá. Então, o nosso Summer Camp, ele é chamado de Global Leaders, tá? É um Summer Camp que acontece em Vancouver. Então, a gente recebe aí adolescentes do mundo inteiro mesmo. Normalmente, vão grupos, né, de alunos. Podem ir individuais também, mas vão grupos. E todos os estudantes, eles ficam na residência da University of British Columbia, que é a Universidade de BC, né? Então, o campus da universidade, ele serve tanto para o aluno dormir, que ele fica na residência da universidade, quanto para ter aulas. Então, ele também tem aulas dentro da universidade. Então, ele vai fazer tudo ali naquele ambiente, fora os passeios, né? Então, é o Summer Camp que, nossa, é maravilhoso. Eu fico com tanta inveja desses adolescentes. Gente, mas falar em UBC parece que é uma cidade dentro de Vancouver e é a coisa mais linda do mundo, cheia de jardins, verde, árvores, é muito bonito. Então, só de estar nesse ambiente já é maravilhoso, sem contar todos. Né? Já é inspirador, sem contar todas essas outras atividades que os alunos vão fazer. Então, e aí os alunos, né, a gente tem uma grade, né, curricular. Então, os alunos, ele pode vir para estudar 2, 3, 4 semanas, tá? Não é um programa fechado, então ele tem a sua flexibilidade, mas ele vai acontecer em julho e agosto, tá? Então, no verão do ano que vem. E aí, os alunos, na parte da manhã, eles estudam inglês geral, tá? Todos eles vão fazer o teste de nivelamento para saber o nível de inglês e a gente colocar o aluno na sala de acordo com o seu nível, tá? Então, vai aprender inglês na parte da manhã. Na parte da tarde, eles vão trabalhar em alguns projetos, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ou fazer algum tipo de excursão, algum tipo de passeio por Vancouver, que é bem o que você falou, né? Que ele conhece a cidade inteira em 2 semanas. Então, vai conhecer os pontos turísticos de Vancouver, vai para as montanhas, enfim. Vancouver tem muita coisa legal para fazer, né? Tem muita. A parte de outdoor, que a gente chama, é sensacional. E essas montanhas que ela está falando aí, é assim, primeiro que a cidade por volta dela toda tem montanhas. No inverno você consegue ver os picos nevados e no verão, dependendo da intensidade do verão, vai
vai ainda ter alguma coisa ou não. Esse ano o verão foi super intenso aqui no Canadá, aqui em Vancouver, e chegou até a 46 Ah, aqui em Vancouver. Então esperamos que não vá Nossa. chegar de novo nisso, né? Que pare nos 35. Mas as montanhas, elas são Rocky Mountains, procura no Google para vocês verem o que a gente está falando. É água azulzinha, cristalina, é tipo Caribe. Então, é isso, falar nas montanhas de Vancouver, é essa experiência que você vai ter. isso mesmo. Então, então, os alunos têm aulas na parte da manhã, na parte da tarde eles podem trabalhar em projetos específicos ou fazer passeios, excursões. E na parte da noite também, durante a semana, sempre tem alguma atividade que a gente promove. É importante salientar que os alunos ficam, né, na Universidade de British Columbia, como eu falei, mas tem pessoas da nossa escola supervisionando os alunos, né? Verificando se está tudo bem, se está todo mundo indo para as aulas. Então, é importante reforçar isso. E aí, Não tem fuzuê. acaba... Oi? Não tem fuzuê à noite. A gente procura não deixar. Então, mas à noite a gente sempre faz algo específico para estimular os alunos, ou uma mini festa, ou Cinema. entre si, né? E a gente procura estimular isso. E aí, quando eu falei a parte de projetos, é uma coisa super interessante desse Summer Camp, é que a gente, dentro da grade curricular do programa, o programa engloba projetos sobre as metas de sustentabilidade global. Então, são 17 metas, né, do mundo com relação à sustentabilidade. Então, por exemplo, tem zero fome, acabar com a pobreza, a igualdade de gênero, e que os alunos eles vão aprender sobre essas metas de desenvolvimento global e vão trabalhar em workshops, em projetos específicos para isso. Então, isso acontece na parte da tarde. E aí os alunos são estimulados a poder desenvolver ações, né, a pensar no que poderia ser melhorado para poder atingir essas metas, o que eles podem fazer dentro da comunidade deles, né, porque eles vão vir para o Canadá estudar e vão voltar para os seus países. Então, o que eles podem fazer dentro da comunidade deles, pensar em como seria a melhoria, né, o alcance dessa meta dentro da cultura deles. Então, isso é muito interessante do programa, porque estimula o aluno não só a aprender inglês, mas também pensar, né, no futuro, né? Pensar, enfim, no mundo, pensar de maneira global. Então, o programa é estruturado dessa forma: inglês geral de manhã, na parte da tarde, esses workshops de sustentabilidade, ou um passeio, uma excursão, que aí vai alternando os dias. E na parte da noite, a gente também sempre estimula alguma coisa na residência para os alunos poderem, né, conhecer, enfim, né, e praticar mais o inglês. E aí, no final de semana, também sempre tem algum passeio. Então, assim, é um programa, gente, completo, maravilhoso. Você tem acomodação, a alimentação, tá tudo incluído. Ah, sim. Então, acomodação, como eu falei, dentro da residência da universidade, com refeição incluída. Então, o aluno realmente não tem que se preocupar com nada, gente. Se tiver oportunidade, né, financeira, óbvio, vale muito a pena, porque vai aprender o inglês, vai conhecer gente do mundo inteiro, vai se desenvolver como pessoa, vai ganhar maturidade. Então, assim, para os pais, né, que têm os seus filhos, assim, a partir dos 13 anos, tá? O Global Leaders, né, o Summer Camp. Então, de 13 até 31 anos. Até 31 anos, mais ou menos, pode ir. Não, mais um pouquinho, né? 31 mais 6, 7. Então, não, é de 13 aos 17 anos. Mas vale muito a pena. É um programa, assim, que eu, quando conheci, fiquei apaixonada mesmo. Eu achei muito legal. Quando eu vejo as fotos, eu fico assim, nossa, gente, por que eu não sou mais adolescente, né? Sim, é muito legal. E isso que você falou, Ju, que eu acho sensacional. Porque quando a gente nos expõe ou expõe nossos filhos a esse tipo de programação, de experiência, às vezes é um divisor de águas, sabe? Porque você desenvolve, só o intercâmbio já desenvolve muito, já ajuda muito as pessoas a amadurecer, porque você está sempre em contato com gente do mundo todo, e você chega à conclusão que às vezes o teu método de fazer
no país A é outro, e no B é outro, no C é outro, e tá tudo bem. Todo mundo Você tá ali. extrapola, né? Você não fica É, só no você seu mundinho, né? Você extrapola e vê que, nossa, tem muito mais. tem Desculpa. muito mais, você expande a sua mente de uma maneira que você, se você sempre se manter no mesmo lugar, você não vai ter essa oportunidade. Claro que com a internet hoje você consegue expandir muito mais as suas relações, mas quando você está ali vivenciando mesmo, a gente cansa de ver nossos clientes falando, e aconteceu com a gente, né? Que o intercâmbio muda a vida, Mudou. mudou a nossa vida, transforma a nossa visão, nosso jeito de ver as coisas, de ser às vezes mais humilde, às vezes de ser mais aberto, entender melhor como que o outro pensa, aprender novos métodos, porque você vê, dá para fazer assim também, dá para eu comer isso é gostoso, ser mais aberto para outras culinárias, culturas, jeito de fazer. E ainda quando você coloca essa parte de trabalhar os adolescentes com o inglês focado mais para o desenvolvimento deles como pessoa e da comunidade, então parece que dá um exponencial a É, maturidade que eles vão voltar. Você vai mandar seus filhos, em 2 semanas vai voltar outra pessoa, você vai falar assim, quem é você? Que voltou É, e muitos tão pais querem diferente. isso hoje em dia, né? Não quer só a diversão, fazer, né, os passeios, mas quer uma coisa que seja um diferencial para o filho dele. Nessa questão ainda de pensar no global mesmo, de pensar no próximo, né? Então, isso vai ser uma diferença. Vai aprender o inglês, vai se divertir, mas vai fazer projetos que não vai ser só a diversão dele, mas ele vai pensar no próximo, no que ele pode mudar para melhorar o lugar onde ele está morando, ou até se importar um pouco mais com outras coisas como natureza. Então é interessante, bem diferente, né? E tem pais que vêm buscando isso. Não só deixar de férias, né? Só a diversão, mas aprender algo a mais. Sim, é é. uma oportunidade excelente. Então, se vocês tiverem adolescentes entre 13 e 17, ou conhecerem, né, se tem uma irmã, se tem um sobrinho aí que está nessa idade, conversa com a gente, porque a gente precisa montar esse grupo. Seria legal, às vezes até tem vários primos. Eu cresci com 27, 28 primos, nós todos. Então dá para pegar 10 desses primos, ou todos, não sei, e fazer um grupinho e todos eles virem juntos, iniciarem na mesma época para poder ter um mix de férias com os primos, mais tudo isso que a gente falou, ou o pessoal do condomínio, né? Tem um condomínio que tem um monte de adolescente, conversa aí entre vocês, fala com a gente que a gente cuida de passagem de avião para vocês, recepção no aeroporto, os filhos, não se preocupe que eles vão ficar bem cuidados desde a saída do Brasil até a chegada na escola. E como a Ju falou, tem os monitores que cuidam deles nesse período todo, não só nos passeios e o professor na sala de aula, mas também nessa vivência, né? Para cuidar para que não jovenzinhos, né, adolescentes, quando se juntam, viram uma coisa de doido, né? Então tem que ter alguém ali que não é nem a gente, que não é nem a Ju, são pessoas que são acostumadas a trabalhar nesse tipo Aham. de atividade, né, de monitoria de adolescentes que vão estar ali acompanhando os filhos e sobrinhos e coleguinhas do círculo de vocês. É, Então dá para confiar. não, é importante você falar isso, uma coisa que realmente não citei. O aluno, desde o momento que ele chega no aeroporto, né, ele é supervisionado. Então, o transporte do aeroporto para a universidade, né, para a residência, ele também está incluído no programa, tá? E o transporte também nas atividades. Assim, não é que o aluno vai sozinho para poder ir para a montanha, não, não é isso. Vai o grupo junto com uma pessoa, um representante da escola, acompanhando, né, junto do ônibus. Então, o aluno ele está sempre sendo supervisionado, tá? Ele não vai ter momentos livres, até tem momentos livres, mas não que ele vai fazer as coisas Sempre sozinho, supervisionado. sem supervisão. Isso não acontece. Então, isso é importante reforçar, né? Porque, às vezes, por exemplo, uma adolescente de 13 anos, dependendo, ainda não tem uma maturidade, né, tão desenvolvida, e aí os pais ficam receosos, então não precisa ter, né, esse tipo de receio. Nós já fazemos isso há muitos anos, tá? A DisproShow é muito conhecida, é um grupo grande, é um grupo que está há muitos anos no mercado, e o Global Leaders é sempre um sucesso, assim, de todos os anos. Então, né, qualquer coisa, entre em contato aí com as meninas da Challenge, né, pergunta pra gente,
que a gente, né, passa todas as informações necessárias. Sim. É isso mesmo. E se você tiver o seu filho ou um grupo, às vezes você é um professor de inglês, você tem um grupo de adolescentes, pode conversar com a gente também, porque a gente pode montar um grupo e você vai acompanhando esse grupo, né? O mínimo para grupo tá sendo 10, Ju, Ou para a gente 15. conseguir. Não, É. pode ser até menos, mas como assim? Não entendi a pergunta. Para Não, ter o líder. para ter o Ah, livro. isso, 10, isso. 10, né? Isso. Ah, Tem a então eu pessoa da quero. escola, tá? A pessoa da escola vai estar supervisionando. Não, tudo bem. Mas se você, o que a Isa está falando é que se você é um professor, Ah, ou que nem eu falei, você é alguém ali do condomínio, e você juntar, ou um tio que tem 27 sobrinhos, se você juntar pelo menos 10 pessoas, a escola faz uma cortesia de permitir que um líder venha junto com esse grupo. Então, é isso. claro que a passagem de avião não está incluída, mas você estar ali acompanhando esse grupo vai estar incluído. Então, isso é uma oportunidade muito legal de Uhum. você também fazer umas férias e ter toda essa experiência que esses adolescentes vão ter e é sensacional. Então, não sei se alguém tiver aqui assistindo tiver alguma dúvida sobre isso, já pode ir colocando, que a gente está indo para o encerramento da live, mas a qualquer momento vocês podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo link de formulário de contato que a gente tem no site, ou agendar aqui direto uma reunião com a Isa, uma reunião com a Kat, para poder conversar sobre isso. E a gente vai esclarecer as dúvidas. Se você tiver a intenção, então, de trazer um grupo, a gente vai te ajudar ali com tudo para que dê tudo certo essa viagem, seja marcante tanto para os adolescentes, mas também para você, líder. E se a gente puder só, nesses últimos 5 minutinhos, antes de responder perguntas, se houverem, falar um pouquinho então da acomodação, tanto aqui a gente sabe que tem acomodação própria da escola, que é super bem localizada também, mas no caso em Toronto, qual o tipo de acomodação que seria disponível para quem for fazer curso de inglês normal, sem ser o Summer Camp? Uhum. Aqui a gente tem homestay, né? Então as famílias são cadastradas diretamente com a escola, tá? As famílias passam por uma verificação de criminal, né? Que é Criminal Records. Então, Antecedentes criminais? Isso, obrigada. Antecedentes criminais. E a casa ela é verificada, tá? Para ver se ela é adequada. Então, as famílias são cadastradas diretamente com a escola. Então, se o aluno quiser ficar numa homestay, a homestay é uma casa de família, né? Então, são famílias canadenses, né? Que já moram aqui há muitos anos e que disponibilizam um quarto, normalmente um quarto, né, da casa, 1, 2 quartos. Às vezes tem famílias que recebem até mais de um aluno. Então, disponibilizam um quarto da casa para poder acomodar o aluno. E o aluno vai ter lá o cantinho dele, né, a cama dele, mas vai usar os outros ambientes da casa. Então, a cozinha, né, a sala, e vai ter aquele contato com uma família daqui. Então, é uma opção extra para quem quer também praticar inglês além da escola. E aí vai voltar para casa de família e vai se comunicar em inglês. Não vai comunicar não vai, a gente não coloca tipo brasileiro em família que tem um background, né, que tem brasileiro ou português, né? Não, a gente procura justamente fazer um mix para poder estimular o aluno a falar inglês. Então, aqui em Toronto, a gente tem o homestay. Em Vancouver também tem homestay, né? Também tem famílias cadastradas com a escola, mas a residência estudantil que eu comentei, que é a GSC, que é uma residência lindíssima. Então, alunos também tem essa troca, porque vai ter aluno de todo lugar do mundo, então vai conhecer muitos outros alunos, estudantes. E em Vitória também o homestay, só o homestay. Só Eu, homestay. eu tive a oportunidade, acho que vocês nem sabem disso. Quando eu vim para Toronto em 2019, Revelações. Só. eu vim para Toronto em 2019 a trabalho e eu tive a oportunidade de ficar numa homestay disponibilizada pela Hotspot. E eu fiquei numa casa de família da escola, né? Então, que foi supervisionada pela escola, né? Eles eram de origem filipina, mas residentes canadenses, né? Com a filhinha, eles tinham uma menininha de 7 anos, que era uma gracinha, super espoleta, até chorou quando eu fui embora.
E eles tinham na casa, eles recebiam sempre 2 estudantes, sempre mulheres, né? 2 ao mesmo tempo, e ficou eu e uma japonesa que estava fazendo high school, né? Então foi muito legal, foi uma experiência muito boa. A escola que cuidou de todo esse processo, desde me pegar no aeroporto até me levar na homestay da escola, né? Então eu tenho certeza que a Sprott Shop toma muito cuidado com as famílias que eles escolhem, com essa questão de mix de nacionalidade dentro da própria, né, homestay. Então foi uma experiência muito, muito legal. Ai, que bom. Que bom. Sim. Ela só boa. Sim, Foi foi bom. boa. E essa questão, por exemplo, a Isa mencionou no caso dela que a menininha até chorou, que sentiu saudades. E isso, a gente tem 2 casos aqui com os representantes de escolas que nós somos amigos também. Uma até eu encontrei aqui semana passada em Vancouver, e ela veio a Vancouver a trabalho, para fazer os trabalhos na escola que ela atua, e daí ela ia para Toronto também a trabalho, e daí ela ia tirar uma semana de férias para ir para Montreal. Daí eu falei, onde que você vai ficar em Montreal? Daí ela, vou ficar na casa da família, onde eu me hospedei quando eu fiz high school 7 anos atrás. Então, depois de 7 anos, ela ainda mantém o relacionamento com essa família e veio tirar as férias e ficar na casa da família, onde ela ficou morando durante um ano aqui no Canadá. E tem outra representante de um college aqui isso já faz o que? Mais de 20 anos que ela, acho que é 20 anos, não lembro, que ela ficou na casa de uma família enquanto ela estudou aqui no Canadá, e ela vem todo ano, tem o quarto dela na casa, virou como se fosse uma filha mesmo desse casal de canadenses ali em Ontário. Então, assim, ficar em casa de família, primeiro, é só uma análise bem interessante que você tem que fazer antes de sair, antes de fazer essa escolha, porque você está entrando na rotina de uma família, na casa de alguém, né? No estilo de alimentação. Claro que a escola faz todo um estudo, uma preparação daquelas famílias, mas não tem como a família mudar todo o estilo de vida dela porque você vai estar ali. Então você tem que estar apto também a estar aberto para esse tipo de novo de relacionamento. Caso você não esteja, o ideal é melhor ir para uma residência estudantil mesmo, porque você vai ter maior liberdade, mas aí vai depender de você também, de correr muitas vezes atrás de comida e de se comunicar com as outras pessoas ali da sua área, se você quiser, né, também, né? Se você não quiser se comunicar com ninguém, pelo menos se comunica na escola, né? Então, a uma coisa muito pessoal, né? É uma decisão muito pessoal, né? Os curitibanos aí, né, que adoram se comunicar, tirei eu sou curitibana, às vezes vão escolher uma residência. Não, tô brincando, a gente tem essa fama, mas a gente é super gente boa e fala com todo mundo. Mas o que eu ia falar aqui, a escolha do tipo de acomodação pode interferir muito na sua experiência de intercâmbio. E tanto para transformar sua experiência em surreal e você nunca esquecer e visitar tua família 7 anos depois, 20 anos depois, ou como transformar sua experiência em, nossa senhora, ó, que besteira que eu fiz em escolher esse estilo de residência que não combina com o meu perfil. Não que a residência é ruim ou as pessoas são ruins. Não, é o estilo, não combina com você. Então, essa é uma outra coisa que a gente presta muita atenção na hora da escolha do tipo de acomodação, porque no fim das contas, nosso interesse é que você ame o intercâmbio, que tudo saia perfeito, você tire muitas fotos e que você poste no Instagram e mostre para todo mundo e conte para todo mundo como você foi feliz e como transformou a sua vida. E que se você veio aqui com foco em imigração, que você atinja o objetivo, que é imigrar. Então, esse é o nosso principal nosso effort aqui na agência e nas escolas é fazer com que a tua experiência seja maravilhosa. Então, a gente fica à disposição. E agora é o momento, né, Marcela? Porque tá tudo abrindo, todo mundo já tá tomando segunda dose, então os voos, vai ter voo aí direto para destinos como Montreal, então tem voo direto pela Air Canada para Toronto, então tá todo mundo voltando, vai ter opções de voo.
Estados Unidos Tem aí, as Estados Unidos está fronteiras. abrindo, as companhias aéreas aí, para quem tem visto americano, vai ficar mais em conta fazer uma conexão e depois ir para o Em Canadá também. Chicago, Vancouver também. É, E então, e Ju, quem quer fazer o summer também dá tempo de planejar tudo, mesmo se você também não tenha um passaporte, dá tempo de você fazer um passaporte. Tem destinos aí que demora 7 dias até para ficar pronto, providenciar um visto, escolher aí a opção de programa que ele quer fazer, se é 2 semanas, 3 ou mais. Então a gente consegue aí ir auxiliando todo mundo nesse passo a passo e já informando aí como são as atualizações aí que está acontecendo aí de abertura. Então, tudo aí é de vacinas que precisa. Então, a gente consegue dar todo esse suporte aí. Ju, antes da gente encerrar, se você puder só falar o que que a escola exige com relação às vacinas do Covid para poder iniciar a aula presencialmente. Tá. Para entrar no Canadá, né, ainda tem aquela a exigência da vacinação de ser aprovada pelo Health Canada, né? Na escola, a gente está aceitando. Existem dois casos. Se a pessoa ela já está totalmente vacinada em uma das vacinas aprovadas pela WHO, né, que é a World Health Organization, como é que é o nome em inglês e em português? Organização Mundial de Saúde. Mundial da Saúde. Isso. Pode fazer as aulas presenciais, tá? Aqui em Toronto tá tendo uma exigência de fazer um teste de Covid, que é um teste rápido, Rapid Test, para aqueles que não estão vacinados ou estão parcialmente vacinados. Então, aqui em Toronto, o aluno faz o teste do Covid na escola, é um teste gratuito, tá? E ele faz esse teste semanalmente. Então, para quem está totalmente vacinado, não precisa fazer o teste. Para quem está parcialmente ou não vacinado, tem que fazer o teste toda semana, tá? Isso em Toronto é uma exigência aqui de Ontário. Em Vancouver, isso não é uma exigência, tá? Então, a gente está recebendo, sim, os alunos. A questão mesmo é a entrada no Canadá, né? Assim, de ter vacinas que são aprovadas pelo Health Canada. Aí, gente, é uma coisa que a gente precisa conversar também, porque se for um curso, você pode fazer curso de idiomas com até 6 meses sem visto de estudo. Você pode ter o visto de turismo, só que para entrar no Canadá você tem que ter o ciclo de vacinação completa. Agora, se você vir com um visto de estudos, aí, às vezes, cursos maiores de 6 meses, você não precisa ter a vacinação completa. Aí você pode concluir a vacinação aqui dentro do Canadá. Então, depende também do estilo de curso que você vai fazer, do tempo e de qual visto você quer entrar no país para a gente conseguir te falar qual rota você vai seguir com relação ao Covid. Se for turismo, curso menor de 6 meses, você entrando aqui no Canadá como turista, você já tem o visto americano, então fez o ETA, você já esteve no Canadá nos últimos 10 anos, você faz o PCR ali no aeroporto, antes de embarcar, normalmente em Guarulhos, e compra passagem, chega aqui, e daí a gente te indica tudo que você tem que fazer. Você não precisa se preocupar com essa situação. Manda, se você tiver nesse caso, mesmo que você não esteja com a gente, quiser tirar uma dúvida, que não esteja com a gente, que eu digo, não fez o teu planejamento de intercâmbio com a Challenge, manda mensagem pra gente que a gente esclarece essas coisas para vocês. E se você precisar de algum serviço de te buscar no aeroporto, chip de celular, seguro-saúde, não venham pro Canadá sem seguro de saúde, pelo amor de Deus. Conversa Não comigo viagem também. sem seguro de saúde, Não por favor. viagem, não viagem. É um tiro no pé gigantesco, vocês nem imaginam. Conversa com a gente, tá bom? A gente já passou do nosso horário, 2 minutos. E muito obrigada, Ju. Eu sei que você sai, a gente fica aqui conversando 2 horas. E até quinta-feira que vem, pessoal. Quinta-feira que vem é um college de Ontário sensacional. Um programa que você pode já sair do Brasil sabendo onde você vai estudar, morar e trabalhar. Oh, beleza. Imagine isso na nossa época, hein, Ju? De 5 anos atrás. Seria perfeito. Então, galera, quinta-feira que vem, não faltem para quem pensa em fazer college em Ontário e trabalhar na área de hospitality. Sensacional essa oportunidade. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.